E aí pessoal, todos bem? Tranquilos? Tudo certo? Mais um vídeo agora na área de direito penal. Vamos falar sobre o artigo 129 do nosso Código Penal, o crime de lesões corporais, certo? Como o crime é um pouquinho extenso, ele tem vários incisos, vários parágrafos, vamos fazer mais de um vídeo sobre ele para não ficar muito longo, para não ficar muito cansativo, certo? Bom, primeira coisa, o que é lesão corporal? Bom, é qualquer dano produzido por alguém à incolumidade física ou à saúde de outra pessoa. E ela tem graus, que pode ser de um simples arranhão até algo muito grave, como por exemplo uma amputação de um membro, né, assim, uma lesão permanente. Então, ela é um crime interessante porque ela tem graus. Tem a lesão leve, a grave, a gravíssima, assim por aí. Depois veremos com mais calma cada um deles. Tranquilo, gente? O que esse crime protege? Qual é o objeto jurídico desse crime? É a saúde ou a incolumidade física. Incolumidade física é a integridade do corpo. E a saúde é o bom funcionamento desse corpo. Bom, o verbo desse crime, gente, é ofender. Ofender quer dizer o quê? Machucar, praticar lesão, essa é a ideia de ofensa. Então, ofensa, ou seja, agredir a integridade física ou a saúde de alguém. Bom, esse crime, gente, é um crime de forma livre. Ele pode ser feito de qualquer maneira, desde que, é claro, que tenha eficácia para produzir a lesão corporal. Certo, gente? Bom, quem é o sujeito ativo desse crime e quem é o sujeito passivo desse crime? Resposta é muito simples. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime. Claro, né, gente? Falamos de direito penal, portanto, o sujeito ativo tem que ser uma pessoa maior e capaz. Todos sabem disso, evidentemente. E o passivo também qualquer pessoa. Cuidado, temos duas exceções aqui. Como assim? Nós temos, na lesão corporal grave, uma das hipóteses, veremos no próximo vídeo, é a questão da aceleração do parto. E na lesão gravíssima, no parágrafo 2º, inciso 5, nós temos o quê? O aborto. Então vejam, se eu falo em parto e falo em aborto, quer dizer o quê? Que a vítima tem que ser, na verdade, uma mulher grávida. Então vejam, aqui quando eu falo, então, no parágrafo 1º, inciso 4, e no parágrafo 2º, inciso 5, eu preciso ter uma vítima quem? Mulher, e claro, o seu feto. Então, a lesão corporal em geral, nós temos como vítima qualquer pessoa, à exceção do parágrafo 1º, inciso 4, e parágrafo 2º, inciso 5, que tem que ser a mulher grávida e o seu feto, evidentemente. Bom, outra questão bem legal da lesão corporal é: autolesão é crime? Resposta: não. Por que não? Vocês já sabem disso. Temos lá o chamado princípio da alteridade, com L, alteridade, que não permite a incriminação de condutas que só atinjam o próprio indivíduo, porque eu não vou ter nenhum objeto jurídico atacado por essa conduta. Então, a autolesão não é criminalizada e, portanto, a autolesão, ninguém responde por autolesão. Bacana? Há uma questão interessante quando falarmos lá sobre estelionato: se a autolesão repercute para terceiro, aí ela é criminosa. Por exemplo, se eu amputo meu pulso, meu braço aqui, meu pulso aqui, para receber um seguro, aí eu vou estar tratando do quê? Da fraude contra seguros, que é tipificada lá com uma figura equivalente ao estelionato. Então, aí sim ela vai ser criminalizada. Por quê? Porque ela atinge terceiro. Agora, quando só me atinge, ela não é crime. Então, é importantíssimo, a autolesão não é crime. Bom, professor, como é que eu provo a lesão corporal? É bem fácil, através de um negócio chamado exame de corpo de delito. Esse exame vai provar o quê? Que houve a lesão efetivamente. Onde é que está previsto o exame? Artigo 158, Código de Processo Penal. Então, de novo, artigo 158, Código de Processo Penal, para saber o quê? Como é que eu provo a lesão corporal. Então, esse exame é essencial para a prova da lesão corporal. E mais uma coisa importante: como esse crime aqui, gente, vejam só que interessante, ele tem graus, que vai de lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima. Esse exame também serve para quê? Para que eu depois, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, possa graduar a lesão que foi verificada. Então, o exame serve para provar a lesão e mais o grau dela. Então, ele é um exame duplamente importante no que se refere às lesões corporais. Bom, como é que se consuma esse crime, gente? Facílimo. O crime se consuma quando há efetiva perturbação da incolumidade física ou da saúde de alguém, provada, é claro, acabamos de falar, pelo exame de corpo de delito. Bacana? Tentativa é possível? Olha, por muito tempo, gente, a doutrina e a jurisprudência ficou debatendo: é possível, não é possível, tal, como um debate jurisprudencial bem grande sobre isso. Bom, hoje está pacificado, é sim possível uma tentativa de lesão corporal. Exemplo: eu desfiro o soco contra uma pessoa objetivando lesionada, é claro. No meio do caminho, alguém intercepta esse soco e o golpe não atinge a minha vítima. Resultado,
tentativa de lesão corporal. Então, é sim possível a lesão corporal na modalidade do quê? Tentativa. Bacana? Fácil, não é? Então, lesão corporal, vou voltar lá no caputzinho do artigo, então, lesão corporal nada mais é do que ofender a incolumidade física ou a saúde de uma pessoa, de forma dolosa ou culposa. Veremos que nós temos os dois crimes aqui no nosso Código Penal, seja doloso, seja culposo, mas isso também é questão para outro vídeo. Bom, antes de encerrar o vídeo, temos algumas questões interessantes sobre lesão corporal. Alguns pontos que são polêmicos, que são legais de serem debatidos, tá? E peço que vocês, se tiverem dúvidas de qualquer parte desses pontos em especial, que mandem comentários ou para o canal ou lá para o nosso Instagram, @RodrigoVallaveiga, que eu vou responder para vocês especificamente, tá, gente? Olha só. Primeira questão interessante, diz respeito à diferença entre lesão corporal e a contravenção de vias de fato. Certamente, vocês já ouviram essa expressão, fulano entrou em vias de fato, não é assim? Vias de fato é uma contravenção penal prevista onde? Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Então não está no Código, está na Lei de Contravenções Penais, artigo 21, vias de fato. Se tu fores ler o artigo lá, não vai ajudar muito, porque lá fala assim, praticar vias de fato. Então, o que são vias de fato, gente? É bem simples, tá? É a utilização de força física, porém, sem causar lesão. Lembram aquelas brigas de criança de colégio que um empurrava o outro assim, o que foi, o que? Aquilo é vias de fato. No momento em que eu lesiono a pessoa, as vias de fato são absorvidas pela lesão e respondo só por quem? Só por lesão corporal. Fácil? Segunda questão interessante. Lesão corporal e esporte. Os esportes, eles podem causar lesões corporais. Eu tenho dois tipos de esporte, vamos dizer assim, os esportes regulares, vamos chamar assim, e os esportes de luta, em que esse contato é muito mais evidente, muito mais contundente, vamos dizer assim, né? E agora, se no esporte eu causo lesão no meu adversário, respondo criminalmente por isso ou não? Como assim? Imaginem que no jogo de basquete, por exemplo, alguém pula para pegar um rebote e quando vai descer acaba dando uma cotovelada, né, no adversário sem querer. Ele pegou a bola, bate o cotovelo no rosto do adversário. Isso pode ser considerado falta, mas é lesão corporal? Essa é a pergunta. Segunda pergunta, eu vou lutar MMA, por exemplo, e eu estou lá no ringue e eu levo um soco no nariz e quebro o meu nariz. E agora, meu adversário praticou em mim lesão corporal? A resposta para as duas perguntas é muito parecida. Preciso verificar algumas coisinhas. Primeiro, o esporte que eu pratiquei tem regras? Os dois têm regras. Segundo, é um esporte socialmente aceito? Os dois são esportes socialmente aceitos. A conduta do meu adversário estava dentro das regras? Nos dois casos estava. Portanto, eu não tenho lesão corporal, porque eu tenho o exercício regular de um direito. Agora, se a lesão corporal no esporte ultrapassa o que está nas regras, agora sim eu respondo por lesão corporal. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas é um fato notório no esporte mundial. Houve uma luta de boxe entre Mike Tyson e Evander Holyfield, já faz um bom tempo isso, é claro, em que Mike Tyson morde a orelha do Holyfield. Isso é lesão corporal? Agora é, porque morder não faz parte das regras do boxe. Ficou claro, gente? Bom, próximo ponto interessante a debater. Lesão corporal e alguns hábitos que nós temos na sociedade. Por exemplo, brinco, tatuagem, cortar cabelo. Como assim, professor? Cortar cabelo? Sim. Se eu corto o cabelo de alguém contra a vontade dessa pessoa, eu posso responder, claro, se o meu objetivo não for humilhá-la, por lesão corporal. Mas mais polêmico talvez seja a questão do brinco e da tatuagem. Colocar brinco numa criança, por exemplo, é lesão corporal? Teoricamente sim, eu furo a orelha da criança para poder botar o brinco. Mas isso é crime? Não, porque é um comportamento socialmente aceito. Da mesma forma as tatuagens. Para tatuar alguém, preciso fazer o quê? Furar a pele e colocar lá tinta, não é verdade? Para que fique isso para sempre. Isso é crime? Também não, porque é um comportamento socialmente aceito, salvo, é claro, se eu tatuar uma criança. Ou se eu tatuar alguém contra a sua vontade, aí sim é crime. Lembram do caso, aquele rapaz foi tatuado na testa? Aquilo lá foi uma conduta criminosa. Então, entenderam, gente? Fácil, não é verdade? Outro ponto interessante, lesão corporal e sexo. Professor, lesão corporal e sexo? Sim, existem pessoas que têm um prazer sexual em sentir dor ou infligir dor ao seu parceiro. Se isso for consensual, isso é o primeiro ponto importante, se isso for consensual, não há problema do ponto de vista criminal até um limite.
Como assim? Há um limite para isso? Há um limite para isso. Há um limite em que eu posso ir, depois do qual eu tenho a possibilidade de responder criminalmente, mesmo que seja consensual. Bom, se eu usei violência não consensual, por si só já é crime. Né? Pode ser lesão corporal ou até mesmo estupro, então não tem conversa. Agora, se a violência foi utilizada consensualmente, há um limite? E qual é o limite? Artigo 129 caput, ou seja, lesão corporal leve. Se eu passo da lesão leve, aí agora não há mais controle sobre isso e agora sim é criminalizado mesmo que as duas partes tenham esse interesse. E por quê? Veremos no nosso próximo vídeo. A lesão corporal de natureza leve, ela depende, para que possa ter inquérito policial e, se for o caso, uma ação penal, da vontade da própria vítima. E, portanto, se houve entre as duas partes um acordo, não vai haver a vontade dela que nada aconteça. Se a lesão se torna grave, que é o parágrafo 1º aqui, ou gravíssima, que é o parágrafo 2º, a vítima não opina mais. E aí eu vou ter ação penal, mesmo sem que a vítima queira. Então, o limite da lesão corporal consensual no sexo é o da lesão corporal leve. Bacana? E o último ponto do nosso vídeo de hoje é uma questão bem interessante, bem polêmica, porque envolve diversas discussões, é a questão da lesão corporal e da transfusão sanguínea. Como assim, professor? Bom, o sangue, se vocês lembrarem um pouquinho da biologia lá do colégio, é um tecido do corpo humano. A partir do momento em que eu coloco sangue externo no corpo de alguém, eu estou lesionando aquele tecido sanguíneo, certo, gente? Esta lesão é considerada criminosa? Bom, no primeiro momento não, claro, se for com o objetivo de tratamento de saúde. No primeiro momento é uma conduta absolutamente corriqueira do ponto de vista médico e que é incentivado porque, em tese, faz bem às pessoas. Porém, nós temos uma religião no Brasil, e o Brasil é um país nesse ponto muito moderno, porque ele aceita todas as religiões, isso é uma coisa, é um avanço no Brasil, todas as religiões são aceitas no Brasil e são legítimas para aplicar a sua fé, e essa religião se chama Testemunha de Jeová, e eles não aceitam transfusão sanguínea. E agora, o médico pode transferir sangue para eles no caso de uma emergência, sim ou não? Bom, temos que verificar alguns detalhes importantes nessa questão, tá? Bom, primeira questão. Se eu tenho uma criança que não recebendo a transfusão de sangue vai falecer, e agora? O que eu faço? Os julgados no nosso Poder Judiciário têm sido no seguinte sentido: se uma criança estiver precisando de sangue, mesmo que os pais sejam desta religião, Testemunhas de Jeová, o sangue vai ser transferido. E por que isso? Porque se entende que a criança não tem capacidade de escolher a sua própria fé, porque ela é criança, e portanto a fé dos pais não pode superar o direito dela à vida. Como exemplo, vejam lá o HC 1391469 do STJ. Esse HC trata de uma questão exatamente assim, que os pais não autorizam a transferência de sangue e o sangue é transferido sem nenhum tipo de situação para a criança, com ordem judicial inclusive. Bom, e se a vítima for, se a pessoa que tivesse o sangue transferido lá for um maior de idade? Agora eu posso verificar de duas situações diferentes. Como assim? Primeira situação. Se o maior está no momento capaz, está com a sua capacidade mental plena e íntegra, eu entendo, isso é um entendimento meu e de várias pessoas, né? Assim, a gente entende o seguinte, que eu preciso respeitar a fé dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem uma fé que não permite que ele receba sangue externo, e ele acha que a vida dele vai se tornar indigna a partir daquele momento, e ele é maior de idade, está naquele momento lúcido e capaz, eu entendo que não precisa transferir o sangue porque ele assim pediu. Já, se ele estiver inconsciente e o médico transferir sangue para ele, me parece a conduta mais correta, porque ele não tem como opinar, porque ele está inconsciente. Inclusive, o Código de Ética Médica determina que o médico faça todos os procedimentos que visem salvar a vida do sujeito e, portanto, eu não vejo aí nenhum como criminalizar esse médico. Certo, gente? Há uma questão interessante, há um caso que não tem muito a ver com essa questão de transfusão de sangue, mas é um caso interessante, julgado pelo nosso Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, que é a apelação criminal 2012-044133-7, e que julgou um caso interessante, não é exatamente do ponto que nós estamos vendo aqui, mas eu achei interessante para dar como exemplo aqui também de uma situação que pode refletir em outros casos. Como assim? Aconteceu um crime, um roubo seguido de morte, chamado latrocínio, em que eu subtraio a coisa e depois mato o sujeito, ou vice-versa, mas desde que o objetivo seja subtração. E nesse caso, os réus foram condenados em primeiro grau. Eles apelaram ao Tribunal de Justiça com o seguinte argumento, de que a vítima foi baleada, mas só morreu no hospital
Porque ela não aceitou a transfusão de sangue. Bom, no processo, segundo a decisão do Tribunal de Justiça, está demonstrado lá pelo médico que atendeu o caso, que a causa da morte do sujeito foi não ter sangue suficiente. Ele morreu por choque, por falta de sangue. Portanto, o tribunal entendeu o seguinte, que nesse caso houve uma causa superveniente, relativamente independente, que causou a morte. Aplicou o artigo 13, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Não vou botar aqui, vai demorar muito para chegar lá, mas então artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Causa superveniente relativamente independente, que causou a morte. Então vejam, nesse caso, a vítima era a testemunha de Jeová, se negou a fazer a transfusão de sangue, mesmo sendo sido baleado, acabou vindo a óbito, então se respeitou a vontade dele e não ter o sangue transferido, isso foi perfeito no meu entendimento, porque ele estava naquele momento lúcido, não é assim? Ele veio a óbito, né, por isso. Porém, aqueles que o balearam responderam por latrocínio na modalidade tentativa. E por quê? Porque quem causou a morte dele foi exatamente o quê? O sangue não ter sido transferido. Legal, pessoal? Então a gente vai parando por aqui. Peço a vocês então que, por favor, estudem a matéria, pesquisem sobre isso e mandem suas dúvidas, gente. Vamos debater bastante. Mandem para @RodrigoVilalaVeiga no Instagram ou mandem aqui no comentáriozinho no canal. Bacana, pessoal? Um abraço a todos aí.